Olá, pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de banco de dados com MySQL. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e nessa 8ª aula do seu curso de banco de dados, nós vamos falar sobre uma coisa que eu tinha prometido na aula passada. E nessa aula, eu vou te ensinar como gerenciar cópias de segurança da sua base de dados. E se você estava procurando no YouTube aí como exportar banco MySQL, como exportar uma base de dados MySQL, e caiu nesse vídeo, saiba que essa é a 8ª aula de um curso completo de MySQL para iniciantes. Então, se você quiser me dar essa honra de assistir essa aula, ou pelo menos a aula onde eu configuro o ambiente, instalo o MySQL, instalo o MySQL Workbench, porque você vai precisar dessa base toda instalada, você precisa saber como eu estou trabalhando esses conceitos de MySQL. Então, fique à vontade, a playlist está aqui em cima, clicando nesse izinho, interatividade aqui, você também pode ter acesso à playlist. Inclusive, vou colocar ali na interatividade a aula de instalação do ambiente, caso você já saiba MySQL, o que você está precisando é só entender como é que eu estruturei aqui o meu servidor. Mas vamos diretamente para o nosso ambiente e saber como é que está tudo estruturado para a gente poder fazer o backup da nossa base de dados. Então, eu estou aqui no meu ambiente Windows, já estou com o meu WAMP aqui aberto, e o MySQL funcionando, ele está verdinho, tá vendo? Então, meus servidores estão ativos e eu vou abrir agora o MySQL Workbench, clicando sobre o ícone. A gente aprendeu a instalar todas essas ferramentas. Abrindo o Workbench, vou abrir a minha instância do meu servidor que está aberto lá. Caso você não esteja com o Wzinho verde aqui, com certeza isso aqui vai dar erro. Eu não tenho nenhum banco de dados aberto. Uma coisa que é muito comum, sei lá, eu vou utilizar aqui select asterisco from cursos, que é o que a gente está fazendo. Quando eu executar, ele está me dizendo aqui, eu não consigo abrir porque não existe banco de dados selecionado. Então, para eu abrir o banco de dados antes, eu posso dar use cadastro. Agora o cadastro está aberto e o meu select vai funcionar corretamente. Beleza? Você deve ter visto aqui que na aula passada a gente deu um truncate, apagou todos os dados. Eu já coloquei aqui tudo de novo para a gente poder exportar e gerar um backup com tudo bonitinho. Vou dar uma recordada aqui como é que está a nossa estrutura no banco de dados e rever alguns comandos rapidamente. Então, se você vier aqui, ó, você consegue describe. A gente tem a tabela gafanhotos. Ctrl Enter. Eu tenho ID, nome, profissão, tá aqui todos os tipos, tudo bonitinho. Eu também tenho a tabela cursos, então vou dar um describe nela. Você pode usar describe ou desk, sem problema, ó. Ele funciona. Então eu tenho a estrutura do gafanhotos e a estrutura do cursos. Também tenho cursos cadastrados e também tenho gafanhotos cadastrados. Tenho dados na tabela gafanhotos, tenho dados na tabela cursos, tenho a estrutura da tabela gafanhoto, tenho a estrutura da tabela cursos. Tudo ok, tudo bonito. E aí na aula passada eu te ensinei a utilizar o update e o delete e te disse, olha, cuidado na hora de utilizar esses comandos porque eles podem apagar registros que você não quer que apague. E não existe Ctrl Z no MySQL. Não existe, caramba, apaguei sem querer. Não, meu querido. Apagou sem querer? Refaz o backup. Mas como é que eu vou fazer o backup? Foi aqui que a gente parou na aula anterior e eu vou te ensinar como gerar uma cópia de segurança e como gerenciar essas cópias de segurança diretamente do seu ambiente do MySQL, utilizando aqui como exemplo o Workbench. Para fazer essa exportação, nós vamos, dentro do ambiente Workbench, nós vamos clicar em Server e vamos clicar em Data Export. Vai abrir essa janela onde você vai poder selecionar os seus esquemas ou o seu banco de dados. Então, eu vou selecionar aqui o cadastro. Clicando sobre ele, você pode selecionar o que tiver de objeto dentro desse esquema. Então, eu tenho só 2 tabelas, cursos e gafanhotos. Se por acaso você é um programador mais experiente e está aí gerenciando seu banco de dados, ele tiver views, tudo vai aparecer aqui direto. No momento, a gente só tem 2 tabelas. Então, ele vai deixar tudo selecionado aqui. Se você quiser, você pode exportar só uma tabela. Por exemplo, não quero exportar gafanhotos. Aqui eu vou querer, né? Mas você pode desmarcar. Outra coisa que você pode escolher aqui, você vai gerar o dump, e aí vem um termo novo. O backup de um banco de dados, a gente chama de dump. Então, sempre que você quiser criar uma cópia do seu banco de dados, você pode falar assim, gera um dump aí desse banco de dados para mim.
Porque a base de dados ela não está numa máquina, ela está num servidor. No seu caso aqui, o AMP já criou o seu servidor na sua própria máquina. Mas não é comum você ter acesso ao servidor, acesso diretamente ao arquivo. Então o que você vai fazer é, você tem acesso ao servidor? Você está vendo o banco de dados? Você tem autorização para gerar um dump? Então gera esse dump, pega ele e você vai poder levar ele para outro servidor. Ao gerar o dump, você pode escolher exportar a estrutura e os dados, e aí você vai exportar a estrutura da tabela, né, que a gente botou aqui com describe, e também os dados cadastrados. Então, se você quiser o banco de dados, só o banco de dados, assim, vazio, sem nada, só a estrutura, sem dado nenhum. Aí você escolhe aqui, ó, Dump Structure Only. Se você quiser também, você pode Dump Data Only. Você pode só exportar os dados. No meu caso aqui, eu vou exportar o dado e a estrutura. Isso porque eu quero o banco de dados inteiro, eu quero o banco de dados completo. Se por acaso você é mais avançado, provavelmente você já sabe utilizar Storage Procedures, eventos e triggers, são os gatilhos. Se você marcar aqui, ele também vai gerar o dump desses componentes. No meu banco de dados aqui, como eu só tenho 2 tabelas, eu não vou marcar nenhuma delas. Logo em seguida, você vai escolher qual tipo de exportação você quer. Uma exportação do folder inteiro, de um projeto, ou simplesmente num arquivo único. E aí você vai fazer testes, ver qual é a melhor opção para você. No meu caso aqui, o que a gente vai utilizar na aula é a exportação para um arquivo único. Então você vai colocar aqui, ó, Export Self-Contained File. E aí você pode dar um nome aqui. Eu vou deixar que ele vai gerar aqui, ó, ele gerou um dump em 2016-0208, né? Dia 8 de fevereiro de 2016, que é quando eu estou gerando esse dump aqui. E se você é um gafanhoto esperto e fez conta, eu tô no meio do carnaval. Sim. Você assistiu às aulas anteriores? Tava martelando, não tava? Hoje é quase feriado, tem ninguém trabalhando. Olha a paz. Então eu vou deixar aqui e ele vai gerar um arquivo dentro dos meus documentos na pasta Dumps. Se você quiser, eu vou fazer, marque a opção Include Create Schema. Para que serve isso? Lembra que nas primeiras aulas de MySQL eu te ensinei o comando Create Database? Então, se você não marcar essa opção, dentro do seu dump não vai vir a criação do banco de dados. E aí vai forçar que você digite lá primeiro, crie um banco de dados no seu servidor e só então possa importar um dump. Aqui no meu caso, mesmo que esse banco de dados não exista, ele vai criar. Marque essa opção. Feito isso, vamos clicar em Start Export. Cliquei. Ele vai me pedir a senha do meu usuário. E aí, se você está utilizando outros servidores, você tem que saber qual é o usuário e senha do seu servidor MySQL. No meu caso aqui, como eu estou utilizando o AMP, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, o nosso usuário é root e a nossa senha é uma senha vazia. É só pressionar Enter. Então, vamos deixar a caixa de senha vazia e vamos continuar aqui. Deixa vazia, clique em OK. Ele vai gerar o dump em alguns segundos e está tudo feito. Vamos dar uma olhadinha e ver como é que funciona isso? Abre o seu Windows Explorer aí. Então vamos abrir o explorador de arquivos e vamos abrir os meus documentos. Dentro dos meus documentos eu tenho a pasta Dumps. Abrindo ela, tem o arquivo que eu acabei de gerar. Eu vou clicar com o botão direito. Você pode abrir em qualquer editor de texto sem formatação. No meu caso aqui eu vou utilizar o Notepad++, mas você pode abrir, por exemplo, com o seu bloco de notas sem problema nenhum. Vou usar o Notepad++ que eu consigo gerenciar o tamanho da minha fonte. Então, vou aumentar aqui um pouquinho, só para você entender. Então, basicamente, o que eu fiz aqui, ó, você percebe que ele tem os comandos que a gente está aprendendo durante a aula. Basicamente, um dump é qual foi o passo a passo que quem criou o banco de dados fez para poder chegar ao banco de dados nesse estado que ele está. Então, basicamente, ele vai criar uma lista de comandos. Vamos acompanhar aqui. O primeiro comando é o Create Database If Not Exists. Lembra disso? A gente fez isso, a gente usou o Create Table If Not Exists. O Create Database também funciona o If Not Exists. Então, eu vou criar um banco de dados chamado cadastro. Vou dar um Use Cadastro para ele abrir o banco de dados. A gente já viu isso várias vezes. Logo em seguida, a gente tem a tabela. Isso tudo aqui é comentário, ok? Na verdade, são comentários de configuração. Não entrem muito nesses detalhes. Ó, Drop Table If Exists Curso é, se já existiu uma tabela cursos, apague ela e crie a nova tabela cursos, com toda aquela estrutura que a gente fez anteriormente. Perceba aqui que o comando é exatamente aquele que a gente criou durante a nossa aula do Create Table. Logo em seguida, você vai ter também o dump da tabela gafanhotos. Ó. Ele dá um drop antes, se existir, e dá um Create Table também. Então, ele vai criar a tabela gafanhotos também exatamente com a mesma estrutura que a gente viu antes. Então, a gente viu o Create Database e o Create Table para cada uma das tabelas. Viu como quando você segue o curso, você consegue entender isso aqui de uma maneira simples? É, gafanhoto!
Eu falei que você ia aprender MySQL. Eu já te fiz promessa que eu não cumpri? Mas embaixo eu vou ter o Insert Into. Tem aqui, ó, o Insert Into do gafanhoto, colocando as pessoas. Deixa eu rolar pro lado aqui pra você ver. Tá vendo? Todos os registros num único Insert Into. Vou quebrar a página aqui. Vou clicar em visualizar, quebrar linhas automaticamente. Tá lá, ó, o seu Insert Into. Se você vier lá em cima, ó, logo depois de cursos, você também tem o Insert Into da tabela curso. Aqui, ó, tem Dumping Data, né? Eu tô gerando o dump dos dados. Tem todos os cursos aqui que já existiam anteriormente. Beleza? Então ele guardou na sua pasta de dump tudo aquilo que você precisa para recriar esse banco de dados em outro servidor, se você precisar. E como a gente vai testar se isso funciona? Ah, que gostoso! A gente vai apagar o banco de dados. Esses comandos me dão dor no coração, sério mesmo. Então agora que eu tenho um dump gerado, vou voltar aqui, ó, e sem cerimônia, sem medo de ser feliz, eu vou dar um drop database cadastro. Ah, cara, sério. Só quem apagou um banco de dados sem querer sabe o que é. Vou dar Ctrl Enter. Perdi até a alegria. Olha lá. Ele apagou o banco de dados cadastro. Vou apagar o banco de dados teste também, porque eu não quero ele. Não precisa nem de dump. Apaguei. Então agora meu servidor tá vazio, olha lá. Sem banco de dados nenhum. E aí? Dá Ctrl Z aí. Vê se você consegue desfazer. Pode apertar quantas vezes você quiser, não existe essa possibilidade. Então o que a gente garantiu aqui foi um backup antes de apagar. Agora eu tenho o dump, já verificamos, o dump tá todo bonitinho, tudo funcionando, e agora nós vamos fazer o trabalho reverso. Vamos imaginar agora que você mudou de servidor. Então basicamente eu estou num novo servidor, vamos imaginar aqui que eu estou numa outra máquina, num outro servidor e que eu também tenho acesso ao MySQL. Então eu vou abrir o Workbench. É importante dizer que a ferramenta Workbench ela é oficial do MySQL, então ela é utilizada em várias empresas, então é comum você acontecer isso. Então, eu vou abrir aqui o servidor. Então, você pegou aquele dump que foi gerado, aquele arquivozinho SQL que foi gerado lá na sua pasta dump, pega aquele arquivo e salva no pendrive, né? Se couber, se seu banco de dados não for muito gigante. Então, você salvou, fez um backup, levou para outra máquina, levou para o lugar onde você tem acesso ao servidor, simplesmente da sua própria máquina, e você pode importar isso diretamente para o seu novo servidor. Então, tá lá, ó. Tô aqui com o servidor vazio, e eu quero jogar aquele banco de dados que eu tinha exportado antes. Como é que eu faço? Simples. Clique em Server e no lugar de Data Export, clique em Data Import. Você vai abrir essa janela, ele vai dizer aqui, ó, importe um dump do seguinte folder, né, da seguinte pasta. Você clica aqui e vamos colocar a pasta que eu tenho o dump. Você bota lá no seu pendrive e tudo mais, eu vou gerar aqui, ó, dumps. Ok? Aí eu vou importar. Não, na verdade não o projeto, ó. Eu vou importar diretamente desse arquivo, ó. Então clica aqui, escolhe seus documentos, pasta dumps, escolhi aquele dump que eu gerei anteriormente, clique em abrir, e feita essa escolha aqui, ó, já que eu exportei marcando que eu queria inclusive exportar o esquema, só clicar em Start Import. Ele vai pedir mais uma vez a senha do meu servidor, você digita a senha do servidor, no meu caso aqui ela é vazia, clique em OK, ele vai importar, e depois de importado, você pode vir aqui, ó, atualizar, e ele já está lá, o banco de dados de novo. Viu como é simples? Você acabou de importar uma base de dados, você levou de um servidor para outro, sem precisar ir em pastinha, copiar arquivo, nada disso. Você simplesmente, no seu ambiente de servidor, gera um dump, ele gera esse dump completo. Nunca se esqueça de marcar lá a exportação do esquema junto, senão você vai ter que fazer um procedimento um pouco diferente. E agora, o seu servidor está funcionando sem problema nenhum. Vamos ver se está funcionando mesmo? Vamos fechar essa janelinha aqui. E na query, vamos use cadastro para abrir o banco de dados. Abrir o banco de dados. Vamos ver a descrição da tabela. Deixa eu botar aqui show tables. Para me mostrar as tabelas. Olha lá, eu tenho a tabela cursos e gafanhotos. Então eu posso dar describe cursos e describe gafanhotos. Só você começar a digitar que ele completa para você. Então vou executar esse aqui primeiro. Cliquei na linha Ctrl Enter. Já descreveu, tá vendo? Não tinha nada, agora tem. Gafanhotos. Também tá lá. Vamos ver quais são os dados que estão lá. Posso botar select asterisco from gafanhotos e um select asterisco from cursos. Vamos dar Ctrl Enter aqui no gafanhoto. Olha lá, todo mundo cadastrado. Em curso,
Ah lá, todo mundo cadastrado. E aí, tem coisa mais simples que isso? Então você pode pegar, por exemplo, pendrive, salvar, pegar aquele teu arquivo, salvar no pendrive, depois levar para onde você quiser ou mandar por e-mail para alguém o dump do seu banco de dados e você vai poder colocar seu banco de dados em qualquer servidor que tenha MySQL. E aí, gostou? Essa aula foi um pouquinho mais curta, mas é bastante importante que você entenda tudo isso, que você saiba exportar, importar uma base de dados. Isso é de suma importância para todo profissional que vai trabalhar com banco de dados. Então, meu querido, crie seus bancos, procure agora bancos, né? Procura na internet lá por dumps de banco de dados, que existem vários bancos de dados de teste, que é só você baixar o arquivo .sql da internet, jogar diretamente no seu Workbench, mandar importar e ele vai estar com a base de dados diretamente para você. Útil pra caramba, né? Mesmo a aula sendo um pouquinho mais curta. Então, para agradecer, eu queria te pedir que você curtisse, compartilhasse com as pessoas e que também se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito. Chegou a hora, né, meu querido? Faça parte desses milhares de gafanhotos inscritos no canal. Clicando aqui no se inscrever, você vai participar desse clube dos gafanhotos. Clicando aqui, você vai para a playlist, onde você vai ter acesso a todas as aulas de MySQL. Essa aula foi curtinha? Foi bastante útil? Foi curta, mas foi útil. Mas você tem uma série de aulas. Essa é uma das aulas de banco de dados. Na próxima aula, eu vou te ensinar opções ao Workbench. Vou te mostrar outras maneiras de você manipular os dados. Vou te mostrar a famigerada tela preta. Teu professor te ensinou com tela preta? Aquilo dava trauma? Eu vou te mostrar que agora que você já sabe utilizar o Workbench, a tela preta não é tão feia assim, não é nenhum horror você aprender MySQL, você utilizar o MySQL diretamente do console. E nós vamos ver uma solução gratuita também, feita em PHP, para gerenciar o seu banco de dados de maneira até mais fácil. Nós vamos continuar com o Workbench, mas na aula que vem eu vou te dar opções para mexer no seu banco de dados. Eu vou provar para você que o seu banco de dados não é o Workbench. O Workbench não é uma ferramenta para criar banco de dados. O Workbench é uma ferramenta para facilitar o uso do MySQL. A estrutura do banco de dados está separada, está lá no servidor. E nunca se esqueça, aluno cadastrado no curso em vídeo tem direito a diploma. Então aqui no meio, você vai ter acesso diretamente, cadastra lá, faz as aulas diretamente por lá e no final do curso você vai poder imprimir o seu certificado, meu querido. E mais importante até que o certificado, no final do curso você vai saber MySQL. Aquilo que você tanto queria no início, tá ficando fácil, né? Tá ficando molezinha, tá ficando chupetinha. Então é isso, meu querido. Pratique sempre, exporte, importe seus bancos de dados, troque bancos de dados entre gafanhotos, troque o banco de dados com seus amigos. Agora você já sabe fazer. Um forte abraço e até a próxima. E aí você pegou aquele seu dump, aquele seu arquivozinho .sql que gerou